Queridos, o evangelho escrito por Marcos é um evangelho de movimento. Mostra Jesus se movimentando constantemente. Palavras como passou, entrou, saiu, passando, indo eles, são palavras que demonstram esse movimento. Nenhum outro evangelho revela um Jesus que se movimenta e que está em movimento a todo tempo, como nós vemos descrito aqui no Evangelho de Marcos. Quando a gente abre as cortinas do capítulo de número 2, Marcos 2:1, a Bíblia vai dizer ali: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Aqui nós temos duas coisas bem interessantes. A primeira delas, a própria cidade de Cafarnaum. Hoje, até hoje, se você chegar na cidade de Cafarnaum, quando você entra, na cidade tem um portal e está escrito: a cidade do grande rei Jesus. Cafarnaum era a cidade, era o quartel-general de Jesus. Ficava na Galileia, ela fica um pouco acima, bem pouquinho acima do nível do mar. É impressionante a proximidade do mar da Galileia e a beleza que se tem. Você olha o mar da Galileia, como eu aqui desse púlpito, olho a rua lá de baixo que está passando os carros. O mar, a imensidão do mar da Galileia, diante dessa cidade tão linda e tão bela. Mas por que Jesus fez da cidade de Cafarnaum uma cidade em que ele estava constantemente? Por quê? Por causa da cidade especificamente? Não. Por que então, pastor? Porque nessa cidade tinha uma casa, a casa da sogra de Pedro. Pedro também morava nessa casa. Era uma casa familiar, uma casa de família. E Jesus se hospedou tantas vezes nessa casa, que ele deixou de ser um hóspede passageiro e passou a ser alguém do convívio de dentro desta casa. E chegou um ponto que as pessoas já não diziam: essa é a casa da sogra de Pedro. As pessoas começaram a dizer: esta é a casa de Jesus. Olha que coisa interessante. Começou a haver uma interligação tão grande entre a pessoa de Cristo e esta casa, que as pessoas começaram a mencionar esta casa como sendo uma casa de Cristo, ou como sendo a casa de Jesus. Preste bem atenção nisso. Quando Marcos vai escrever este evangelho, ele começa o capítulo 2 dizendo: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Marcos fez questão de mencionar que a casa era de Jesus. Mas, gente, Jesus não comprou esta casa. Jesus não foi no cartório e assinou os papéis para ter a documentação dessa casa. O próprio Senhor Jesus diz que as raposas têm os seus covis e ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas Jesus tinha acesso a essa casa de forma tão repetitiva e constante que as pessoas começaram a dizer que aquela casa já não pertencia mais àquela mulher, mas aquela casa pertencia a Jesus. Então, nesse primeiro versículo, a gente tem uma lição muito preciosa: que a sua casa, que o seu lar, que o lugar da sua habitação seja tão próximo e tão perto desta comunhão com Jesus que as pessoas confundam. Em vez de dizer que a casa é sua, vão dizer que a casa é de Jesus. Vão dizer que quem mora naquela casa é Jesus, que quem vive naquela casa é Jesus. Queridos, a casa não era de Jesus, mas as pessoas diziam: ele estava em casa. A casa daquela mulher se transformou na casa do próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque ali Jesus tinha hospedagem permanente. Então olha que coisa tremenda. Quando ele entra em Cafarnaum, está lá: entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Casa de quem, gente? O versículo menciona que a casa era dele, mas a casa era da mulher. Mas ele ia tanto lá que começou a sua casa a ser chamada de casa de Jesus. Quem está entendendo isso? E isso mostra esses níveis de relacionamento. Primeiro, Jesus está fora da cidade. Jesus, então, ele entra na cidade. E quando ele entra na cidade, ele vai a uma casa que o recebe. Sabe o que isso significa? Eu vou lhe dizer algo extremamente profundo, profético e espiritual aqui nessa noite. Jesus estava ali, entrou aqui e agora quer entrar dentro das portas do seu coração.
E se o seu coração estiver aberto, ele está na igreja, mas quer entrar dentro da casa que é o seu corpo. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Que coisa tremenda essa mistura. Tá bom, pastor, então Jesus ia muito naquela casa? Sim. E a casa que Jesus frequenta, ela tem características. São características preciosas. E nessa noite você vai poder sair daqui por aquela porta, e você tem duas opções. Você vai poder sair daqui com a certeza de que Jesus mora na sua casa. E uma outra certeza é que se Jesus não mora lá, hoje ele sai daqui para morar lá junto com você. São duas certezas. Uma das características de que Jesus uma das características da casa que Jesus está e habita, que Jesus mora, é uma característica que nós vemos no versículo de número 2. Observe o que diz a palavra de Deus. Coloca no 2 ali, querido. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. O que está escrito agora aí? E anunciava-lhes a palavra. A casa que Jesus está, a palavra é anunciada. A casa que Jesus está, alguém abre a Bíblia lá dentro. A casa que Jesus está, alguém lê a palavra lá dentro. Porque Jesus mora na casa em que suas palavras são anunciadas e ensinadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda casa é uma escola. A questão é o que se aprende dentro dessa casa. A família é uma escola da qual a gente nunca pega diploma. Nós estamos sempre aprendendo. Então, pastor, se toda casa é uma escola, e quando eu digo toda casa é uma escola, toda casa é uma escola. Qual é a diferença, então, da casa que Jesus está? Porque na casa que Jesus está, a escola ensina a palavra. A referência da casa é a palavra. Porque se isso não acontecer, o conflito será inevitável. Eu tenho um pensamento, você tem um pensamento, os filhos têm um pensamento, cada um tem um pensamento, e vira aquele balaio de gato, igual diz o catarinense. Ninguém se entende. Mas quando a palavra chega, ela anula os meus pensamentos e aquilo que acho que é. Anula todo o achismo de dentro de casa, porque a partir daquele momento, o que vale é o que a palavra diz. A casa que Jesus está tem como referência a palavra. E quem se movimenta pela palavra, cria exemplo. Então, se eu vivo e me movimento pela palavra, então eu serei um exemplo dentro da minha casa. Se a minha casa se movimenta pela palavra, a minha casa será um exemplo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de falação. O exemplo é conquistado pela palavra, ele já é suficiente para transformar um ambiente. Toda a casa que Jesus está tem profunda comunhão com a palavra. Onde Jesus está, o lar é dirigido por princípios bíblicos. E ponto final, não tem. É isso. Então, por isso, a partir de hoje, comece a ler a palavra dentro da sua casa. Abra a palavra, mas não como um amuleto lá no Salmo 91, não. Não que você põe na estante e deixa lá. Não. Comece a se relacionar com esta palavra, sem pressa de ler. Invista na vida de quem mora naquela casa. Dê Bíblia de presente. Por isso que quando nós vamos fazer a apresentação de crianças, a igreja dá o principal para a criança, que é uma Bíblia de presente. A gente investe nisso, porque a gente sabe que a casa que Jesus está tem como referencial a palavra de Deus. Qual é o referencial da sua casa? Primeiro ponto. Segundo ponto, olha o que diz o versículo 3. Vem comigo. Versículo 3. Olha para mim aqui, versículo 3. Isso. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. Quem entendeu isso, diga amém. Então, peraí. Nós estamos vivendo uma pandemia.
e uma palavra, uma profissão ficou extremamente comum e ganhou grande destaque. Qual é? A do agente de saúde. Os agentes de saúde. Então, nesse versículo, gente, nós temos uma casa, nós temos os agentes de saúde, que são quatro agentes de saúde, um paralítico, um médico, que é médico dos médicos, e uma cura. Nesse texto, nós identificamos esses 4 pontos. Vou repetir para vocês. 4 agentes de saúde, um paralítico, um enfermo, um médico dos médicos e uma cura. Pastor, eu já vi isso em outro lugar. Eu te digo onde você viu, num hospital. Logo, a casa que Jesus está é um hospital. A gente identifica isso nitidamente. A pergunta é, lá na sua casa, ou a sua casa, é um hospital ou é um cemitério? Lá na sua casa, vocês lá, se curam ou se ferem? Lá na sua casa, tem bálsamo para aquele que está enfermo ou existe ataques? Eu ia falar coice, mas eu segurei, gente. Ou existe palavras que ferem? Lá na sua casa, as palavras curam ou ferem? E eu vou dizer uma coisa para vocês, as palavras, elas curam não só a alma, elas são capazes de curar o corpo. E isso não é invencionice. Olha o que diz Provérbios 16 e 24, preste bem atenção. As palavras suaves são como favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Vou repetir, as palavras suaves são como favo de mel. Olha agora a divisão. Doces para a alma e saúde para os ossos. Logo, eu entendo que o ao contrário é verdadeiro. As palavras podem ser amargas para a alma e podem ser enfermidade para os ossos. É o que está aqui na palavra de Deus. Então, queridos, preste bem atenção. Nós vemos nesse versículo 4 agentes de saúde. E eu preciso perguntar, nós somos agentes de saúde ou nós somos coveiros? Na nossa casa, a gente mata ou a gente traz vida? E nunca se esqueça que as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Ser xingado lá no seu trabalho é uma coisa, mas ser xingado dentro de casa é totalmente diferente. Ser xingado por quem você não conhece ou não se relaciona é uma coisa, mas ser xingado por quem você ama é totalmente diferente. Toda palavra dita da sua boca saia carregada de bênção e amor. Quem recebe isso, diga amém. Logo, queridos, a gente percebe que nesta casa, ela não só é um lugar onde a palavra tem o seu destaque, como também esta casa é um lugar onde as curas e as feridas são curadas, mas também é um lugar de paz. Pastor, por que você sabe que essa casa era um lugar de paz? Porque não tinha conforto nenhum, gente. Você sabe como é que era uma casa há 2000 anos atrás, na beira do Mar da Galileia? Era uma casa de barro, com uma porta, uma janela, sem divisão nenhuma, e o teto de barro, e eles aproveitavam a parte de cima, muitas vezes até dormiam na parte de cima. Assim era uma casa. Não tinha repartição, não tinha banheiro dentro da casa. Esqueçam isso. Era uma casa simples. Essa casa aqui não tinha televisão. Essa casa não tinha internet. Essa casa não tinha ar-condicionado. Essa casa não tinha nem garagem. Essa casa não tinha porta. Essa casa não tinha nem telhadinho igual os nossos, não.
Essa casa era uma casa extremamente simples, não tinha nenhum tipo de estrutura, só tinha o essencial. O quê? Jesus estava dentro daquela casa. Então não importa o quão nos rodeamos de coisas, e isso é extremamente importante, porque você pode ter todo o conforto do mundo, mas não esqueça do essencial. Qual é, pastor? Jesus mora na minha casa. Então deixa eu te perguntar, lá na sua casa é um lugar de paz? Lá na sua casa, ninguém fica bravo quando perde o chinelo? Lá na sua casa, quando alguém esquece uma toalha molhada em cima... Não vou entrar nesse assunto. Olha o que diz Gálatas 5,15. O ambiente, para quem Paulo está escrevendo, era um ambiente de tanta discórdia, que olha o que ele vai dizer: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, com certeza serão consumidos uns pelos outros. Querido, o que Paulo está citando? Ele está citando isso de forma literal? Obviamente que não. Ele está citando isso como um ambiente em que um fala, o outro quer morder. Um tempo atrás, uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu casei com um príncipe montado num cavalo. O príncipe foi embora. Ficou... Jesus. A nossa casa tem que ser um lugar de paz. Quem está entendendo, diga amém. Então fala para quem está perto de você: calma. Você é príncipe ou princesa e não cavalo. Olha o que diz o versículo 12. Versículo de número 12. De sorte, a parte final do versículo diz lá: de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Queridos, é impressionante, porque a gente vê que aquela casa era um lugar onde as pessoas se admiravam e glorificavam a Deus com aquilo que Deus fazia dentro daquela casa. Logo, aquela casa era uma igreja. Eu vou falar para vocês um dos maiores desafios dessa geração. Um dos maiores desafios dessa geração, sem dúvida nenhuma, nem é trazer a família para a igreja, mas é levar a igreja para casa. Trazer a família para a igreja exige um nível de esforço, mas fazer da nossa casa uma igreja completamente diferente. E isso só é possível, gente, debaixo de oração. O maior presente que você pode dar para quem mora com você é orar por essas pessoas. A oração, ela é o maior presente que uma pessoa pode receber. Você já pegou a palavra orar e colocou ela ao contrário? A palavra orar, ao contrário, é raro. Raro. Então, onde não se ora, raramente Jesus está. Mas onde se ora, raramente o diabo entra. Raramente o diabo entra. Então, queridos, quem não ora, raramente vence. Queridos, as suas casas, as casas de vocês, é um lugar onde a gente pode dizer que é uma extensão da igreja? O que mais tem numa casa onde Jesus está? Veja o que diz o versículo 5 agora. E Jesus, vendo a fé deles. E Jesus vendo a fé deles. Na casa que Jesus está, tem fé. Pastor, como é possível identificar que eles tiveram fé? Porque aqueles 4 homens levando aquele paralítico subiram no telhado e eles não afastaram umas telhas, não tiraram um sarrafo, não. Eles desceram com o leito pelo telhado. Logo, eles tiveram que quebrar aquele telhado, sem deixar que o telhado caísse em quem estava dentro da casa. Então, eles quebraram com todo cuidado, até abrir o espaço para que o paralítico descesse. Quando começaram a bater em cima da casa, Jesus olhou para cima. Eles estavam quebrando o telhado.
De repente o buraco ficou pequeno, grande, foi crescendo, e de repente o paralítico desceu. E aí Jesus diz: e vendo a fé deles, porque na casa onde Jesus está, há fé. Pastor, o que é fé? Antes de mais nada, a fé é uma atitude. A gente quer que as coisas aconteçam, mas não temos atitude nenhuma. A gente quer que João capítulo 11, onde Lázaro é ressuscitado, a gente quer ver Lázaro ressuscitar, mas a gente não quer remover a pedra. A gente quer ver a multiplicação do azeite lá de 2 Reis capítulo 4, na casa da viúva, mas a gente não quer pedir vasos emprestados. A gente quer ver a queda de Jericó lá no livro de Josué, mas a gente não quer dar 7 voltas ao redor. A gente quer ver a lepra de Naamã sendo curada, 2 Reis 5, mas a gente não quer mergulhar 7 vezes no Jordão. Então é nítida a palavra de Deus. Tome uma atitude, porque o Senhor estendeu o braço, mas você precisa estender o seu para se agarrar nesta preciosidade que é o Senhor. E aprenda, não existe ganho sem perda. Naquele dia, o paralítico ganhou a salvação e a cura, mas perdeu o telhado da casa. Existem coisas que a gente tem que abrir mão, deixar quebrar, deixar fazer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque na casa onde Jesus está, tem fé. Olha o que diz o versículo 5 agora, você vai ler junto comigo. Vamos lá. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, junto comigo agora? Parou. Na casa onde Jesus está, tem perdão. Na casa onde Jesus está, existe perdão fácil. Porque onde não tem perdão, os sentimentos, os relacionamentos são paralisados. Na casa onde Jesus está, acredite, não fica a gente sem se conversar 4 dias, não. Não. Não fica a gente sem olhar um para a cara do outro 1 semana, não. Na casa onde Jesus está, o perdão é fácil. Na casa onde Jesus está, o conselho da palavra: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não prevalece. Por quê? Porque as coisas são resolvidas no mesmo dia. Porque se Jesus não entra, Satanás é que entra. Mas a gente fecha, Satanás bateu a porta, eu fechei a porta com a chave do perdão. Satanás não entra, porque na minha casa Jesus está. Jesus está. E quando a gente não perdoa, quem morre é a gente. O filho pródigo, quando foi deixar, Lucas 15, quando foi deixar a casa do pai, ele disse assim para o pai: pai, me dá minha herança. O que ele fez com o pai? Ou o que ele considerou o pai? Meu pai, para mim você morreu. Porque a herança do pai, a gente só pode ter acesso à herança quando o pai morre. Então quando ele pede para o pai vivo, a herança, ele está dizendo assim: pai, me dá minha herança, porque para mim você já morreu. Aí ele vai para o mundo, e vocês sabem a história do filho pródigo, que lá na frente ele volta, e quando ele volta, o pai o abraça, manda fazer uma festa, e o pai diz assim: este meu filho, o pai diz agora, este meu filho estava morto, mas reviveu. O que isso significa? Que quando ele saiu de casa, ele disse para o pai assim: para mim você morreu. Mas o que aconteceu com ele? Quem morreu foi ele, porque o pai disse para ele: o meu filho estava morto, mas agora reviveu. A gente deixa de perdoar achando que está matando o outro, mas na verdade você está se matando. Não é o outro que morre, mas é a gente que morre por falta de perdão. E a palavra perdão, ela é muito interessante, porque ela vem da etimologia no latim: perder no ar, perdoar. Então o que é perdoar, gente? Perdoar é você estar agarrado a uma mágoa, e no meio da ventania da vida você faz assim, ó, vai, eu perco no ar, eu libero o meu coração, até porque enquanto seguro minha mão está fechada, mas se eu libero essa mágoa, se eu libero essa tristeza, se eu libero esse rancor, as minhas mãos estão prontas para receber algo novo da parte do nosso Deus. Perdoar é melhor. Perdão é uma ideia incrivelmente maravilhosa, até que a gente tenha que perdoar. Então não esqueça, depois do perdão, o que está doente será sarado.
Jesus mora na sua casa? Não responda para mim. Jesus mora lá na sua casa? Jesus mora lá na sua casa. Finalmente, na casa que Jesus está tem uma mesa. Na casa que Jesus está tem... Pastor, como você sabe que tem uma mesa na casa se não mencionou? Então vamos lá. Versículo 6 para mim. Põe lá. Versículo... E estavam ali, o quê? Estavam ali? Assentados. E se eles estavam sentados porque tinha mesa? Queridos, é uma certeza. Na casa que Jesus está assentado na mesa. Olha o que diz Apocalipse 3:20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Onde é que a gente ceia? Na mesa. Então a mesa é o centro da comunhão entre o nosso relacionamento com Cristo e o nosso relacionamento dentro de casa. Por isso eu não tenho dúvida no que eu vou lhe dizer. Não tenho dúvida. O quarto, segundo o próprio Senhor diz no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, é o lugar do secreto. É o lugar da oração. É o lugar que Deus nos ouve em secreto e para nos responder em público. Mas a mesa é o lugar central da comunhão da sua casa. E isso aqui é literalmente. Então eu vou te falar uma aqui que talvez você não goste de ouvir. A mesa é um lugar de comunhão entre os que estão na casa, e é na mesa que nós nos assentamos ao redor da família, e não tenha dúvida que Jesus se assenta com a gente. E a gente ignora isso. Você sabe por que a gente ignora? Porque a gente faz um prato de comida e a gente vai comer no sofá na frente da televisão. Porque cada um come em horário que quer diferentemente. Queridos, faça isso em nome de Jesus, pelo menos uma vez por dia. Sente com a sua família e desligue tudo. E ali tenha um momento de agradecer a Deus pela provisão. E é um momento de paz na mesa, onde a família conversa. Porque não tenha dúvida que quando a família toma essa atitude, Jesus se assenta junto na mesa da comunhão. Não tenha dúvida. Aqui na igreja, a mesa da comunhão é a mesa da ceia, e nós já vamos participar. Mas lá na sua casa, a mesa da comunhão é a mesa que pode estar na sua cozinha, pode ser uma mesa simplesinha, mas ali as pessoas sentam, agradecem a Deus pelo cuidado, pela provisão, e ali existe paz. E quando Jesus se assenta na mesa, diz lá: e alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, arrazoavam em seus corações, porque na mesa que Jesus senta, Ele sabe o que passa no seu coração sem que você abra a boca. A mesa da comunhão com Jesus é uma mesa que Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe as lágrimas que você derrama, o teu marido não vê. Ele sabe as lágrimas que você derrama, tua esposa não vê. Ele conhece as lágrimas que você derrama, teus filhos não vê. Mas Ele vê, porque Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa alma. Ele vê. Na mesa da comunhão, nós não podemos disfarçar diante dEle, porque Ele nos conhece. E quando ele faz a pergunta, ele vai dizer para aqueles que ali estavam, porque ele diz primeiro para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, porque depois só Jesus vai curar, porque não existe cura sem passar pelo perdão. Quando a gente perdoa, a cura é uma consequência. Quem está entendendo isso, gente? Está na Bíblia. Quando uma coisa depende da outra, porque no mundo espiritual uma está ligada à outra. Então primeiro Ele perdoa os pecados. Quando Ele perdoa os pecados, quem estava sentado na mesa, que não acreditava que Ele era o Filho de Deus, começaram nos seus corações a dizer: quem Ele pensa que Ele é, para que ele achar que perdoa pecados. E só deles pensarem isso, Jesus, que é o Filho de Deus, e que sabe todas as coisas, perguntou para eles: por que vocês já estão pensando isso no coração?
Qual é mais fácil, dizer para esse paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, que eu sou Jesus Cristo de Nazaré, que eu sou o Filho de Deus, o Messias esperado, ele olha então para o paralítico e diz, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai para onde? Vai para a tua casa. 11, põe para mim o 11. Olha que coisa linda. Olha o que diz esse versículo e você vai acompanhar junto comigo. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que Jesus, qual que é a expectativa de Jesus? A expectativa de Jesus é que ele está dentro de uma igreja. E ele quer transformar a igreja do paralítico agora em casa. E também em igreja. Então ele diz, toma o teu leito, anda e vai para a tua casa. A palavra que eu tenho para você nessa noite é, há um milagre que será liberado sobre a sua vida nesse lugar. Você vai tomar o teu leito e você vai para a tua casa, e a tua casa será um lugar de bênção, a tua mesa será uma mesa de comunhão, porque Jesus vai morar dentro da sua casa. A mesa da comunhão, mesa é lugar de comunhão. A mesa é o lugar de se alimentar, a mesa é o lugar das memórias, a mesa é o lugar de perguntar como é que foi seu dia, a mesa é o lugar de dizer, você tem algum problema, nós estamos juntos, a mesa é lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez na nossa casa, porque a mesa é um lugar de comunhão. E o diabo, que imita tudo que Deus faz, porque Deus tem o filho, e o diabo tem a filha, o filho de Deus é Jesus, e a filha do diabo é mentira. Então o diabo que imita tudo que Jesus faz, ele também imitou uma mesa. Ele também tem uma mesa. E a gente chega, e a parábola dos dois senhores diz que a gente não pode servir não pode servir os dois senhores, ou serve um ou serve outro. Quando a gente chega, a gente não tem a opção. Ou a gente senta numa mesa, ou a gente senta em outra. Tire da sua cabeça achar que a gente pode ficar em pé entre isso. Não. A mesa de Satanás e a mesa do Senhor é posta diante de nós. Qual é a mesa de Satanás, pastor? A mesa da discórdia, a mesa da trapaça, a mesa do palavrão, a mesa da angústia, a mesa da gritaria. Essa é a mesa de Satanás. Qual é a mesa de Jesus? A mesa de Jesus é onde ele olha para nós e diz, você não era digno de estar aqui, mas eu te comprei com o meu precioso sangue. Eu perdoo os teus pecados. Pastor, prova que tem duas mesas. Provo que tem duas mesas. 1 Coríntios 10 e 21, Paulo escrevendo diz assim, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice do diabo. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa do diabo. O que Paulo está dizendo é assim, não dá para você ficar a semana toda, de segunda a sábado, na mesa de Satanás, fazendo o que te dá na telha, agarrado com os teus pecados, e no domingo à noite, no culto, vir sentar na mesa do Senhor. Não dá. Não existe mistura. Deus é um Deus santo. Então, querido, a mesa da comunhão nessa noite, servida aqui na ceia, tem que existir dentro da sua casa, e que na sua casa a mesa do Senhor esteja posta onde Ele se assenta. E esse é o destino da igreja. Lucas 22, 29, Jesus diz assim, eu vos destino o reino, como o Pai me destinou, para que vocês comam e bebam sentados à minha mesa. Há uma mesa posta, uma mesa preparada. E o mais lindo é que a mesa dessa noite, que é a mesa da comunhão, a mesa da ceia, que mesa é essa? A mesa do Senhor, a mesa onde a gente lembra que Ele morreu e que Ele derramou o seu sangue e a sua carne foi moída. Por isso o pão e o cálice. É nessa mesa que nós nos assentamos, não porque somos dignos, mas porque Ele preparou para nós e nos amou primeiro. Essa mesa é preciosa, comunhão com Ele. E se eu tenho comunhão com Ele, eu consigo ter comunhão dentro de casa. Se eu tenho comunhão com Ele, eu consigo ter comunhão com os meus filhos. Se eu tenho comunhão com Ele, a minha casa é uma bênção. Queridos, você quer entender o que é levar a mesa para casa? Eu vou ler rapidamente 4 versículos do Salmo 128. Diz assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Preste bem atenção agora. Este comerá do trabalho das suas próprias mãos, feliz será e em tudo irá bem. A mulher desta casa será como uma videira frutífera
aos lados da casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E ele termina dizendo: eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Queridos, a pregação dessa noite, ela aponta para esta mesa preciosa de Jesus, onde Ele nos atrai à sua presença, e a gente se assenta com um coração grato por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, com a certeza de que em breve Ele voltará, porque essa é a esperança do crente. Mas a gente tem que entender que a mesa não é só aqui uma vez por mês, a mesa tem que ser lá na sua casa. Entenda que quando você senta à mesa com os da sua casa, Jesus tem que sentar junto, porque Jesus tem que morar na sua casa, a tal ponto que alguém diga assim: é a casa dele ou é a casa de Jesus? Olha que paz que tem essa casa, olha que ambiente que tem essa casa. Por quê? Porque Jesus mora na minha casa. Eu já estou quase terminando e eu quero que você fique de pé, e nós vamos encerrar aqui. Não posso deixar de mencionar, gente, finalmente, não posso deixar de mencionar o caso extremamente conhecido, a passagem bíblica extremamente conhecida de Mefibosete. A história de Mefibosete que você conhece tão bem. Filho de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul, o grande rei Saul. O rei Saul morreu, Davi assumiu. Jonatas também morreu. E esse menino chamado Mefibosete, quando foi fugir da guerra, sua ama, aquela que cuidava, a babá, deixou Mefibosete cair do cavalo e ele quebrou os 2 tornozelos. Ele quebrou os pés. Não tinha cirurgia, não tinha gesso, e ele foi crescendo e os pés ficaram completamente deformados. Um dia o grande rei Davi mandou chamar aquele que estava ali e perguntou: será que existe alguém ainda da casa de Jonatas que eu possa cuidar ou usar de benevolência? E aí esse cidadão lhe diz: com certeza tem um chamado Mefibosete, mas ele é manco de ambos os pés. Em outras traduções diz aleijado de ambos os pés. O que o rei faz? O rei diz: manda chamar este homem. Então o homem chega, eu imagino que se arrastando. Ele olha para o rei e ele diz assim: o que tu quer comigo? Eu que sou como um cão morto, eu não tenho valor nenhum, eu rastejo para lá e para cá. E o rei diz: se assente na mesa, porque a partir de hoje você comerá todos os dias à mesa do rei. E quando Mefibosete, isso aqui não está na Bíblia, mas é lógico, quando Mefibosete senta na cadeira, para onde vai os pés que eram deformados? Para baixo da mesa. A toalha cobre os pés deformados. Sabe o que significa? Que a gente era como cão morto. Nós não tínhamos salvação, estávamos na mão de Satanás, mas o rei nos mandou chamar. A gente chega na presença dele cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de erros, mas ele diz: se aproxima da mesa. Quanto mais você se aproxima da mesa, mais os teus pecados são encobertos, mais os teus pecados são perdoados. E agora a gente se assenta na mesa desse rei tão precioso e tão maravilhoso, e na mesa nós estamos ali, não porque somos dignos, mas aquele que é o rei digno de todas as coisas, nos mandou chamar. Foi ele que nos comprou, foi ele que nos mandou chamar. Então, querido, aprenda isso: quanto mais você se aproxima da mesa da comunhão, menos os teus pecados são vistos. Quanto mais você se afasta, mais dificuldade de locomoção você tem, mais os teus pecados ficam à mostra. Guarde isso no seu coração. Essa noite, o rei manda nos chamar. E alguém aqui nesse lugar pode estar dizendo: não, mas eu isso, eu aquilo. Querido, não fuja da mesa por causa dos seus pecados, mas fuja dos seus pecados por causa dessa mesa preciosa. Na casa que Jesus está, a palavra de Deus, ela é compartilhada. Na casa que Jesus está, é um hospital, ali tem cura. Na casa que Jesus está, é um lugar de paz. Na casa que Jesus está, a casa é uma igreja. Na casa que Jesus está, tem uma fé
que gera atitude. Na casa que Jesus está, a gente tem perdão. E na casa que Jesus está, tem mesa. 7 pontos, porque 7 é o número da perfeição. Jesus quer morar lá dentro da sua casa. Ele te convida hoje a participar da mesa aqui. E no final ele diz: toma o teu leito e vai andando para a sua casa. Já te encontro lá. Todas as vezes que você sentar à mesa, Jesus se assentará com você. Quem entendeu isso, diga amém. Jesus está na sua casa. Seja sincero em responder.